Bem-vindos, amigos do Logo do BD. Este é mais um Hangout no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre Ucrânia. Na realidade, eu fui convidado pelo Eduardo, aliás, ele tem tentado me convencer há bastante tempo de nós fazermos esse Hangout. Deixa eu tirar aqui o som do retorno, senão... Pronto, tirei o som. Desculpem aí, é que estava dando retorno aqui do YouTube. Bom, como eu estava dizendo, eu fui convidado aí já várias vezes pelo Eduardo para falar sobre a situação em torno da Ucrânia, do ponto de vista de quem está aqui por perto, né? Quem está aqui mais perto. Para quem não conhece o vlog do BD, para quem não me conhece, o meu nome é Mauro BD, ou DJ BD, e eu sou um brasileiro, moro na Rússia há 26 anos. E tenho acompanhado, na medida do possível, a situação, né, as coisas que estão acontecendo em torno da Ucrânia. E, bom, este Hangout é um Hangout, a princípio, informal, um Hangout sem compromissos, como eu coloquei aí na descrição do vídeo. Um Hangout que está aberto a quem estiver assistindo ao vivo, né? E quem quiser fazer perguntas, depois que o Hangout terminar, né? E quem for depois assistir já gravado, né? Ou seja, não ao vivo, e quiser também fazer perguntas, é só colocar aí nos comentários e a gente vai respondendo depois também, né? Fora do ar. Mas, enquanto a gente estiver ao vivo, por favor, estamos aqui à disposição, né, de quem quiser fazer qualquer pergunta que eu possa responder e que tiver, né, ao meu alcance, né, de responder. Bom, eu vou passar então a palavra para o Eduardo, né, que me convidou, né, para esse Hangout que eu abri aqui no meu canal, aqui no Vlog do BD, e então o Eduardo vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o canal dele e sobre a conversa que a gente vai ter aqui, né, sobre o que ele gostaria de ouvir do lado de cá, né, da minha parte. Então, Eduardo, com a palavra, por favor. Bom dia para quem está aqui no Brasil. Meu nome é Eduardo Lima, eu sou professor de História, autodidata em russo, e no meu canal, o Comunistas Vlog, eu tento contar a história tanto da ex-União Soviética, do comunismo, e também guerras, principalmente guerras e política internacional, principalmente sobre a guerra civil na Síria. E agora eu estou acompanhando a Ucrânia, e assim como o DJ BD, eu fiquei impressionado com a quantidade de mentiras que a mídia ocidental fala, uma quantidade de mentiras e preconceitos que só favorecendo o lado ocidental, ou seja, o lado dos Estados Unidos, o lado do Pentágono, ou seja, uma rede de mentiras realmente sobre o que está acontecendo na Ucrânia. E eu, fazendo um paralelo, percebi que é bem parecido com o que acontece com as mentiras que contam sobre o conflito na Síria. Então, eu pedi eu convidei ele para esse Hangout para ele falar um pouco mais sobre os vídeos que ele está pondo no canal dele sobre a Ucrânia, mostrando uma coisa que esconde. Então eu fiquei ansioso assim, para chamar ele para explicar melhor os vídeos que ele está colocando no canal dele. Eu coloquei no meu canal também, adicionei no meu canal. Mas eu queria que ele explicasse um pouco mais o que está acontecendo na Ucrânia. Você que acompanha meu canal já conhece. Se você é a primeira vez que você está acompanhando aqui, vejam depois meus vídeos anteriores sobre a Ucrânia. E agora eu vou pedir para ele explicar a situação do ponto de vista de quem está em Moscou, que é o caso dele, que ele está em Moscou, um brasileiro que mora em Moscou. Pode falar. Ok, Eduardo, obrigado aí pela sua apresentação.
Bom, antes de eu começar aqui o meu discurso, eu quero pedir desculpas se vocês por acaso ouvirem aí um barulho de criança, né, de recém-nascido, e que eu recentemente me tornei novamente pai. Então, a minha criança está aqui, a minha filha está aqui do meu lado, então não sei se ela vai chorar, mas se ela chorar, você me desculpe, eu vou tentar falar mesmo assim. A minha esposa está ali na cozinha, se qualquer coisa ela vem aqui e dar uma assistência. Bom, por esse motivo também, foi exatamente também por esse motivo que eu não consegui dar continuação ao primeiro Hangout, né, que eu tinha aberto aí no meu canal, e inclusive foi um Hangout que durou apenas alguns segundos, né, porque eu tive que dar uma saída para dar uma assistência e voltei, né, em seguida. Bom, dito isso, vamos então ao assunto da Ucrânia. Bom, o Vlog do BD está transmitindo esse Hangout através de um de seus canais, né? Nós temos vários canais, e estamos transmitindo através do canal VBD News.ru, que é um canal que eu criei há pouco tempo, onde eu transmito somente assuntos referentes a acontecimentos, né? São, em geral, notícias, são reportagens, são vídeos que eu busco pela internet, né? E aqueles vídeos que são considerados públicos, então eu baixo e reposto no meu canal, faço algum comentário. Muitos desses meus vídeos postados nesse canal VBD News.ru estão, a maioria deles, em língua russa, e eu infelizmente não tenho tempo para traduzir todo esse material. O material é muito grande e eu peço desculpas. Muita gente aí reclamou que eu estou postando vídeos em russo, né, e ninguém entende, é claro, eu compreendo isso perfeitamente, mas peço que vocês também me compreendam nesse sentido. Realmente é complicado dedicar tempo à tradução. Tradução é uma coisa que às vezes não é tão simples, né, e não é tão rápido de fazer, então até eu traduzir um vídeo, um material, aquela notícia já perdeu, né, a sua atualidade, né, ou seja, já não é mais atual. Então eu tenho procurado manter a seguinte linha. Eu tenho procurado postar vídeos com a menor quantidade possível de textos em língua russa, ou seja, tipo no comment, né? Vídeos assim onde você só vê imagens e até mesmo não há nenhum texto de ninguém falando, e às vezes quando alguém fala, por exemplo, alguém na rua que é pego pela câmera e grita na rua, fala qualquer coisa aleatória, e então isso não vou traduzir, né? A não ser que haja, né, algum pedido, a não ser que surja algum pedido especial para traduzir algum momento de algum vídeo, ou algum vídeo em especial. E, inclusive eu já coloquei essa advertência, né, e explicação, né, em alguns dos meus vídeos recentes, né, publicados no meu canal. Bom, sobre a tradução eu já expliquei. Agora, outra coisa. Como eu tento publicar, como a minha prioridade é publicar vídeos recentes e dedicar mais tempo na procura de vídeos recentes, de notícias atuais, do que traduzir textos longos, então eu tenho feito o seguinte: eu tenho buscado esses vídeos, assistido, baixado e feito uma pequena tradução, uma breve tradução, que você pode encontrar na descrição do vídeo. E quando você não encontra uma tradução na descrição do vídeo, você pode então considerar o próprio título do vídeo, o título que eu coloco nesses vídeos no meu canal, como sendo, né, uma tradução resumida, né, daquilo que
está sendo mostrado no vídeo. Bom, dito isso, então, vamos entrar então aqui na Ucrânia. Eu vou tentar fazer aqui um breve comentário a respeito do que aconteceu, né, de acordo com o que é visto do lado de cá. Como o Eduardo falou muito bem, a imprensa ocidental a que vocês têm acesso, né, a que a maioria de vocês tem acesso, ela, infelizmente, tem se mostrado uma imprensa praticamente totalmente propagandista, uma imprensa que chega a cometer muitos casos de distorção da realidade, casos de manipulação. Eu já coloquei, eu inclusive já mostrei isso. Mentira, mesmo. Em vídeos que eu fiz aqui neste canal. Vocês podem procurar no canal VBD Newsroom. Tem lá vídeos onde eu apareço e falo e explico assim, de uma forma assim bem, né, para ser entendido até pelo jardim de infância, né? Porque infelizmente essa mídia ocidental, né, a que vocês têm acesso, ela é uma mídia, ela se tornou, né, uma mídia super alienadora, uma mídia que age de uma forma, eu diria, de uma forma militante em prol, né, em proveito das forças ligadas, né, aos Estados Unidos e União Europeia, né, e por que não citar aqui o nome do Obama, né, do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que, na minha opinião, é talvez o maior responsável por esse sistema de mentiras que foi criado, né, durante esses últimos 20 anos no Ocidente. É claro que o Obama não é o único que está metido com esse tipo de falcatrua, né, falcatrua internacional, eu diria. Eu posso citar aqui também que a maioria dos integrantes da OTAN, né, países integrantes da OTAN, participam desse processo, né, Eles não assumem, né, quando a gente fala aqui sobre essas coisas, eles não assumem, eles acham que eles respondem que a gente está inventando mentira, que nós é que somos mentirosos, mas ele pode dizer o que ele quiser e a gente aqui também vai dizer o que a gente pensa, o que a gente acha que é certo. Mesmo assim, né, a gente não tem medo aqui de ninguém, de nenhum presidente de qualquer potência, seja dos Estados Unidos, seja da União Europeia, seja quem for. Aqui a gente vai falar o que a gente pensa, porque a gente aqui tem a liberdade de expressão. E o Vlog do BD vai lutar pela liberdade de expressão enquanto eu correr sangue aqui na minha veia. Tá? Então não adianta ninguém aí querer distorcer o que eu estou falando, ou distorcer aquilo que eu mostro aqui, ou querer entrar aqui para fazer sabotagem, tá, com os meus comentários, com os meus vídeos. Não adianta, porque a gente vai reagir de uma forma operativa, eficiente, enérgica e na hora. Tá? Assim que eu ver qualquer tipo de intrusão nesse sentido, ou intervenção, ou tentativa, né, você que é hacker aí, por favor, você pode tentar fazer o que você quiser, que a gente aqui vai... Não tem problema. Eu, além de jornalista, eu também tenho outras especialidades, né, também na área de computação, então, por favor, a gente aqui não tem medo, né, de nenhum tipo de ataque, né, seja de hacker, seja de troll, seja de fake, seja de quem for, tá? Então, aqui a gente, o nosso papo aqui é aberto, é direto, tá? A gente fala na cara, eu não sou fake, eu mostro a minha cara, eu dou a minha cara a tapa, tá? E aquilo que eu falo aqui é o que eu penso pessoalmente, particularmente, não tem ninguém atrás de mim, não tem
KGB, FSB, Putin, o que vocês quiserem falar, pensar, isso não existe aqui. Tá? O vlog do BD é independente. A gente aqui vai falar sempre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente entende, e doa quem doer. Tá? Aqui a gente não está nem preocupado aqui com quem estiver achando ruim, né, o que eu estou falando aqui, o que eu estou mostrando nos meus canais, nos meus vídeos. E quem não estiver de acordo, tudo bem, a gente pode até debater, a gente pode conversar, a gente troca ideia. O vlog do BD é aberto para quem tem interesse em dialogar, para quem tem interesse em discutir de uma forma séria, mas para aqueles que vierem aqui para trollar, né, e praticar hooliganismo e sabotagem, olha, com essas pessoas, o vlog do BD não discute. A gente bloqueia direto, vocês podem ver aí, está lá na página principal do meu canal. Né? Fake out. I will block you. Não. Então, a gente aqui não tem problemas com esse tipo de coisa. A gente aqui já está vacinado, a gente já aprendeu a reagir diante disso. E, bom, e é isso. É isso que eu gostaria de falar para vocês antes, né, de entrar então aqui na Ucrânia. Bom, então, como eu estava dizendo, o que tem acontecido, né, nesses últimos tempos? Eu tenho reparado que há mais ou menos uns 10 anos, já tem uns 10 anos, no mínimo 10, 15 anos, que eu venho reparando que a imprensa ocidental vem desenvolvendo uma onda internacional, através das suas mídias, uma onda de difamação da Rússia, difamação do Putin, difamação do comunismo. Ou seja, isso já se tornou um sistema, tá? É um sistema já super organizado, muito bem organizado. Essas mídias que transmitem essas mentiras, essas notícias distorcidas, elas servem a esse Estado do Ocidente, servem à Casa Branca, servem aos governos, né, da União Europeia, tá? E querendo ou não querendo, essas pessoas, todos esses presidentes, né, que estão aparecendo aí, né, e aparecendo e anunciando sanções contra a Rússia, tá? Todos eles têm culpa no cartório. Essa que é a verdade. Todos eles são cúmplices do que está acontecendo hoje na Ucrânia. E, além de cúmplices, eles são, na realidade, ao meu ver, né, na minha opinião particular pessoal, eles são justamente estes os autores intelectuais de tudo que se formou em torno da Ucrânia, incluindo, né, o golpe dessa junta fascista de Kiev, incluindo como se diz, essa necessidade que o Ocidente tem da OTAN, né, querer se expandir para o Oriente, chegando aqui às fronteiras da Rússia. E sim? Só para complementar isso que você falou sobre o golpe em Kiev. Pois não. Eu estou vendo um vídeo, eu já mostrei várias fotos mostrando que os manifestantes não eram pacíficos coisa nenhuma. Só a nossa imprensa mesmo aqui. Aqui, só para de GBD, se algum black bloc quebra uma vidraça, a mídia aqui chama de ato violento. Mas lá tinha manifestante com sniper, com pistola, tacando fogo, queimando vivo policial em praça pública, e aqui só dizia que os protestos eram pacíficos e que foram reprimidos. Ou seja, uma completa manipulação da história, e esse golpe foi um golpe muito mal feito, que muita gente já tá se tocando nas verdadeiras intenções do Obama, porque a dica para você tentar entender a diferença entre uma manifestação, uma insurreição armada, vamos dizer, não vou dizer nem legítima, porque legítima depende da visão de quem está acompanhando. Vamos dizer assim, uma insurreição espontânea. Uma insurreição espontânea, e a diferença dessa insurreição espontânea
para uma insurreição de mudança de regime é o comportamento do presidente dos Estados Unidos quando ele impõe sanções. E o presidente americano ele só impõe sanções onde há interesse, onde é um governo que ele está interessado em derrubar. Foi assim na Líbia, está sendo assim na Síria, no Irã já há bastante tempo e agora foi na Ucrânia, provavelmente devido à interferência da Rússia na Síria. Pode continuar. Tá, então, Edu, a grande verdade é que este golpe de Kiev, ele na realidade ele foi arquitetado de fora, tá? Ele foi arquitetado de fora, ou seja, ele foi arquitetado pelos Estados Unidos e, de uma certa forma, a União Europeia colaborou com isso, porque a União Europeia ela baixa a cabeça para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos sempre foram, né, os policiais do planeta, né, os mandantes, né, do planeta, e a União Europeia sempre abaixa a cabeça para eles. Né? Eles sempre estiveram juntos, eles não conseguem viver separados, e até hoje o que acontece? Quando os Estados Unidos dita uma nova ordem, os outros lá na Europa têm que abaixar a cabeça e aceitar e fingir que pensa da mesma forma e executar, né, as ordens que vêm de Washington. Né? Então, é mais ou menos assim. Mas com relação aí ao golpe do Maidan, né, o golpe de Kiev, sobre esse golpe, como eu já falei, na minha opinião, é um golpe que foi arquitetado de fora e esse processo, né, ele não começou, ele não é de hoje, é um processo que não começou de 3 meses atrás, ele é um processo que não começou na época do golpe, é um processo que já vem de mais ou menos uns 10 anos, tá? E é um processo que tem várias etapas. Né? É um processo que tem várias etapas. A primeira etapa desse processo foi incutir na cabeça de toda uma nova geração, né, a visão ocidental que eles, né, no Ocidente, esses governos, queriam colocar, né, na cabeça dos jovens ucranianos. E como na Ucrânia existe uma vertente muito forte do fascismo, né? Existe lá realmente, existem grupos que se declaram abertamente fascistas, grupos que se declaram defender os ideais, né, do Bandeiras, né, que foi um líder ucraniano nazista que cooperou com Hitler na época da Segunda Guerra Mundial. Os Svoboda e o setor direita. Pois é, e entre esses grupos fascistas da Ucrânia, né, como o Eduardo citou aí, eu posso citar também, como ele falou, é o grupo setor direita ou setor de direita, né? Você pode traduzir dessas duas formas, não importa, não faz diferença. Existe ainda um outro grupo chamado Svoboda, que traduzido para o português quer dizer liberdade, né? Que de liberdade não tem nada. Existem outros grupos fascistas também, por exemplo, o grupo que defende a SS Galícina, eles se consideram, né, vocês podem ver o último vídeo aqui do meu canal, tá lá, eu estou mostrando esse grupo. Eles se consideram fascistas tolerantes. Então, ficou, né, com a interjeição e interrogação, né, lá no meu vídeo. Então, façam aí vocês, né, tirem a vocês as conclusões, né, desse tipo de como se diz? Essa divisão da SS foi uma que colaborou com Hitler quando Hitler invadiu a Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética. Pois é, então, continuando aqui, como eu estava dizendo para vocês, na realidade esse processo teve várias etapas. A primeira etapa já ficou para trás, já terminou
terminou exatamente no momento do golpe, né? A primeira etapa foi a etapa de educação, né? A etapa de influenciar a juventude, levar a juventude ucraniana, né, no caminho, né, que foi arquitetado, né, pelos Estados Unidos, pela União Europeia. E, bom, foi mais ou menos assim. E, bem, vocês sabem, vocês devem imaginar, né, vocês que são mais, como se diz, vocês que são pessoas de mais idade devem saber mais ou menos o que pode haver na cabeça de um adolescente, né? Um adolescente de 14, 15, 16 anos, ou seja, são pessoas... não estou querendo aqui, como se diz, eu não tenho preconceito contra adolescentes, não é isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que são pessoas com pouca experiência de vida e que nem sempre conseguem discernir o certo do errado, nem sempre conseguem perceber o que realmente acontece à sua volta, e assim como não conseguem perceber o que acontece por debaixo dos panos, né? Bom, sobre juventude é mais ou menos isso. E agora vamos então para a segunda etapa, né, desse processo, que eu diria que foi a etapa pré-golpe, né? A etapa pré-golpe que teve início exatamente com as manifestações que no início foram pacíficas, tá? Essas manifestações no Maidan que levaram ao golpe, elas começaram de uma forma pacífica, ou seja, aqueles manifestantes que começaram esse movimento eram representantes pacíficos, lá haviam representantes do Sudeste da Ucrânia, lá haviam representantes do Oeste, representantes de Kiev, representantes que falam a língua ucraniana, representantes que falavam a língua russa, ou seja, lá havia representantes praticamente de todos os setores. Só que, como essas manifestações, né, assim que elas começaram, pacificamente, com o passar dos dias, porque essa manifestação ela foi se prolongando de uma forma indefinida, né? E então o que aconteceu? Com o passar dos dias, passados mais ou menos, acho que 1 ou 2 semanas, no máximo 2 semanas, de manifestações ininterruptas no Maidan, na Praça do Maidan, o que acontece? Como havia muita gente envolvida ali, e gente de segmentos diferentes, é claro, os grupos fascistas estavam ali também, estavam de olho desde o início, né? E justamente esses grupos fascistas esperaram, né, um momento oportuno para começar a agir. E quando eles começaram a agir, existe lá uma certa, como se diz? Existe uma certa... Pô, esqueci a palavra, gente. Existem versões do que realmente aconteceu, né, durante essas manifestações, até o momento em que o golpe se deu. E uma dessas versões é que quando os grupos fascistas começaram a aparecer, né, quando a manifestação de pacífica começou a se transformar numa manifestação violenta, armada, uma manifestação onde os participantes usavam coquetel molotov, começaram a incendiar prédios, os prédios, né, da Praça do Maidan, começaram a incendiar pneus no meio da praça, começaram a fazer barricadas. Então, quando essa manifestação, que no início era pacífica, começou a se tornar violenta, foi nesse momento de transição de pacífica para violenta, né, ela teve início como? Teve início como? Aí que vem a versão, né, que é defendida aqui pelo lado russo, né? Teve início da seguinte forma:
de alguns prédios, né, do alto de alguns prédios que circundam aquela praça, haviam snipers que começaram a atirar em pessoas dos dois lados. Vejam bem, pessoas dos dois lados. Tanto quem era a favor do Euromaidan, né, tanto quem era fascista quanto quem era contra, né, o fascismo e contra a parte fascista do grupo. Interrompendo um pouco, eu queria falar duas coisas. Primeiro, foi o mesmo método usado contra o Hugo Chávez quando tentaram o golpe contra ele na Venezuela a primeira vez, e parece que estão tentando uma coisa parecida agora. E outra coisa, eu acabei de achar um vídeo mostrando a ação desses snipers. Pois é, então... Um vídeo russo, eu vou legendar e vou mostrando a ação. Eu já tinha pego joguei no Facebook, depois eu vou deixar até o link aqui das fotos já mostrando os snipers, mas agora eu tenho vídeos mostrando essa ação e mais tarde eu vou legendar e vou botar para todo mundo ver. Pode continuar. Pois então, o que aconteceu? Quem são esses snipers, né? Quem são na realidade? Já foi descoberto que alguns desses snipers eles foram soldados mercenários contratados que vieram da Geórgia, tá? Da Geórgia. Ou seja, os Estados Unidos têm uma boa relação com a Geórgia até hoje, né? A gente não pode esquecer o que aconteceu, né, na Ossétia do Sul, né? A gente não pode esquecer o que aconteceu em 2008 na Geórgia. E até hoje, né, os Estados Unidos têm a sua mão forte lá e os seus canais de manipulação. E eles, é claro, resolveram então usar, né, essa variante, né, das suas atividades. Então, entre os snipers que estiveram, né, no movimento Maidan, alguns deles vieram da Geórgia. Sobre todos os snipers que participaram desta ação, é claro, nem eu, nem ninguém ainda aqui tem provas concretas, reais, porque tudo isso foi camuflado, tudo isso foi abafado pelo próprio novo governo golpista, fascista, que impera até hoje, desde o golpe até o dia de hoje, em Kiev, né? Então, o próprio governo atual de Kiev, ele teve interesse em esconder esses fatos, esconder a verdade, e eles tentam até hoje esconder os crimes que eles cometeram e continuam cometendo, né? Só que não dá para esconder tudo, eles não conseguem esconder tudo, mesmo porque eles são incompetentes nesse sentido. Porque se eles fossem um pouquinho mais competentes, até poderia ter dado certo esse golpe. Mas o golpe só não deu certo, e não está dando certo, e não vai dar certo, por pura incompetência dessa gente, né? Um dos motivos é a incompetência desse governo de Kiev, né? É um governo que... As pessoas que estão lá no governo são pessoas que... Eles não têm qualquer currículo que possa ser considerado um currículo para uma pessoa que esteja no cargo que eles estão, né? Que esteja ocupando esse Eles tipo não de têm o cargo. controle do país. Como? Eles não têm o controle do país. Não é? Pois é. Eles não têm o controle do país e Eles também não têm têm. setores ali muito radicais. Eles não têm o controle do país e querem usar a força. Entende? O mais interessante é que eles querem usar a força mesmo não tendo controle do país. Então fica uma coisa assim muito estranha, fica uma coisa assim esdrúxula. E o Ocidente, né, a mídia ocidental ajuda, né, ajuda a fazer com que a cabeça do auditório ocidental fique cheio de confusão, cheio de névoas, né, de nuvens. Ou seja, e na realidade o público ocidental não sabe em quem acreditar, né? Não sabe em quem acreditar. Aqui o vlog do BD não vai impor a ninguém a sua verdade, torno aqui a falar isso. Quem quiser ouvir a minha
versão, por favor, fique à vontade. Você é voluntário, né? Ninguém aqui obriga você a ler a minha versão. Agora, quem quiser saber o outro lado da verdade que eu vejo daqui, por favor, a gente vai dizer abertamente, sem medo ou receio de do que quer que seja. Tá? Bom, você perguntou mais alguma coisa, Eduardo? Fala um pouco sobre a resistência no leste. Tá. Resistência do... Tá, deixa eu dizer aqui mais uma informação importante antes de entrar na resistência do leste. Como que esse golpe se deu? Né? Como que esse golpe se deu? Primeiro, o que havia no início? Né? Haviam manifestações pacíficas que duraram dias e dias e dias, né? Duraram 1 ou 2 semanas, 1 semana e meia, não me lembro agora ao certo. E no momento em que foi considerado oportuno, né, para o Ocidente, né, ou para esses grupos fascistas, ou para quem está hoje no comando, né, de Kiev, quando foi considerado oportuno começar a provocação, então os snipers entraram em ação. E esses snipers, eles agiram de forma provocativa, ou seja, a provocação deles foi atirar nos próprios ucranianos. Né? E eles atiraram nada mais, nada menos do que nos próprios policiais da Berkut. Tá? Os próprios policiais ucranianos da Berkut. Berkut era o grupo de segurança, né? Que trabalhava para defender, controlar a segurança a nível de governo. A polícia de choque da Ucrânia. Pois é, era um batalhão de choque, né, que ele foi dissolvido. Ele foi dissolvido assim que o golpe se deu. Ele foi dissolvido porque os Berkut não queriam, como se diz, atirar contra a sua própria população, o que é certo, o que é correto. E o próprio presidente Yanukovych, né, que é o presidente legítimo da Ucrânia, né, porque essa junta fascista aí, ela não tem nenhuma legitimidade, tá? Ela está lá, né, sem qualquer legitimidade. O próprio Yanukovych, ele disse em entrevista recente que ele não teve coragem para levantar a mão contra o próprio povo, e por isso ele deu ordens à sua polícia, né, de Berkut, para não atirarem nos manifestantes. Né? E quando a polícia, né, ficou sem condições de executar a sua função, né, sua função principal, que era manter a ordem, eles começaram a ter baixas, eles começaram a receber essas balas, né, porque os Berkuts estavam tentando manter a ordem, mesmo sem armas, um cacetete no máximo, e mesmo assim isso foi considerado da seguinte forma, como se esses Berkuts estavam atrapalhando. O Obama estava ameaçado com sanções. O Obama toda hora ameaçava com sanções o presidente Yanukovych. Um texto, infelizmente agora não me lembro qual o autor, que ele falava o seguinte, o autor falando assim em tom de deboche, ele falava assim, o americano com um pouquinho inteligente, não precisa ser muito inteligente, deve estar se perguntando o que o Obama faria se uma multidão com pessoas armadas fica na frente da Casa Branca com coquetel molotov, sniper, metralhador e tipos de arma, pistolas, a Casa Branca tentando invadir a Casa Branca. O que o Obama faria nesse caso? Ele mandaria a polícia se afastar e deixar o espaço livre, como ele mandou o presidente da Ucrânia fazer? Quer dizer, foi uma coisa assim, completamente, vamos dizer assim, ridícula, nítida. Estava na cara que aquilo ali era um golpe, entendeu? O Obama não se preocupa com... o presidente americano não se preocupa com manifestações quando elas ocorrem, por exemplo, como ocorreram no Brasil, como ocorreram quando a polícia é violenta na Colômbia, ele só se preocupa naquele
o governo que ele quer derrubar. É o manual de mudança de regime da CIA. Pode continuar. Tá, agora deixa eu explicar em que consistem, né, essas provocações. Veja bem, a ideia é a seguinte: aqueles soldados, snipers, mercenários, né, contratados, seja da Geórgia, seja de fora dos Estados Unidos, muitos deles também participam, também fizeram parte daquele grupo americano Blackwater, tá? Para quem lembra aí, né, da guerra do Iraque, né? Lembrem aí quem são os Blackwaters, né? Pois é, muitos Blackwaters que hoje eles têm um nome novo, né? Foi mudado o nome para disfarçar, né? Para disfarçar. Mas são as mesmas pessoas que realizam as mesmas atividades por dinheiro, né? As mesmas atividades e tem ou seja, é a mesma coisa, não mudou nada, só mudou o nome. Então, a ideia é a seguinte, né? A ideia da provocação. O sniper, né, que foi contratado, que veio de fora, ele chega lá, se esconde num prédio lá de cima, num local bem escondido, e fica esperando o momento de atirar em quem quer que seja. Tanto pode ser nos guardas, nos ucranianos, em quem está fazendo a manifestação, em quem está reclamando, em quem quer que seja. Então a ideia, por que eles fazem isso? Né? Por que eles fizeram isso? E por que eles pensam dessa forma? A ideia é a seguinte: no momento em que começar, né, o tiroteio, que começarem os tiros, que começarem as baixas, né, esses tiros eles vão vir de uma direção, como se diz, que não se sabe de onde foi. Geralmente os próprios Berkuts, né, isso mostra nos vídeos aí que tem espalhados aí na internet, os próprios Berkuts, quando sofreram esses tiros, eles sofreram os tiros pelas costas. Eles estavam diante para o povo que estava manifestando, eles estavam tentando colocar ordem, estavam olhando para o povo e, ao mesmo tempo, eles estavam recebendo tiro pelas costas. Entende? Só que, quando esse tipo de coisa acontece no meio de uma bagunça, de todo esse caos, né, é difícil encontrar provas, encontrar documentos, encontrar provas documentais de detalhes, né, da criminalística, né, dessa situação. Ou seja, de onde veio a bala, quem atirou. Então, numa situação como essa, a ideia é o quê? É provocar realmente o caos. Tudo isso é proposital. Tá? Tudo isso foi provocado de uma forma mesmo já planejada, com antecedência. Ou seja, primeiro vem os... Provocar comoção midiática. Oi? Provocar uma comoção no povo e uma comoção midiática também. Pois é, então primeiro vem os manifestantes pacíficos. No momento em que a coisa está, né, fervendo lá no pique, né, no auge, aí sim vem o primeiro provocador, né, atira aqui, atira ali, atira aqui, atira ali, e ninguém sabe de onde veio o tiro. Então a primeira ideia que se faz é qual? Né? E por acaso a ideia que vai para a imprensa ocidental é que os próprios ucranianos, né, os manifestantes, estariam atirando nos soldados e os soldados estariam atirando nos manifestantes. Ou seja, esses que vieram de fora, mercenários, eles provocaram uma situação para que começasse o conflito. Ou seja, tudo isso é artificial. Gente, essa situação de caos ela foi provocada de forma artificial. Tá? E, então, dessa forma, começou aquele caos completo no Maidan, que resultou, então, em mais de 100 mortos, tá? Mais de 100 mortos, e muitos soldados da Berkut também foram vítimas, tá? Desse acontecimento. E esses crimes até hoje não foram investigados porque o governo da junta de Kiev, esse governo fascista do Maidan, Euromaidan, não quis mover uma palha para investigar. Não quis mover uma... Até hoje. Arquivos foram jogados fora, foram apagados. As árvores
as árvores que existiam naquele território do Maidan, onde houveram os tiroteios, as árvores foram arrancadas de forma proposital para que isso impedisse a própria possibilidade de uma investigação. Porque numa investigação como essa, para você descobrir de onde veio a bala, de que lado veio, aonde que acertou, muitas árvores sofreram como se diz, o impacto de bala. E além de sofrerem o impacto de bala, essas árvores, elas de uma certa forma, elas servem também como referência para a posição, né, territorial de cada pessoa, de cada cidadão atingido. Então, para a cena do crime. Como? Limpar. Então, o que acontece? Para essas pistas, né, desaparecerem, para esses uliques, né, desaparecerem, então a primeira coisa que eles fizeram no dia seguinte, né, desse tiroteio aí foi arrancar as árvores. Arrancar, porque mesmo que você veja no vídeo, desses vídeos que estão espalhados na internet, e você vai ver no vídeo a árvore, mas se você for ver lá agora a Praça do Maidan, você não vai ver nenhuma árvore. É tudo arrancado. Ou seja, com a intenção proposital de não deixar vestígios, né, desses crimes que foram cometidos aí no Maidan. Bom, então o golpe se deu dessa forma. Né, dessa forma. Os fascistas tomaram a frente, né, e os fascistas, eles agrediram muitas pessoas, não só agrediram, né, também, inclusive, mataram, né, as pessoas que muitas pessoas que morreram ali não morreram somente de balas, elas morreram também dos ataques físicos dos próprios fascistas, né, que estavam lá lutando contra os manifestantes ou ativistas pró-Rússia. Né? Então, esses fascistas, que são, na realidade, russofóbicos, né? Eles são a parte... É uma parte muito importante para o próprio governo atual, né? que também é russofóbico e que também é fascista. Eles apenas têm uma fachada bonita, né? Eles passam uma impressão, né, que são realmente pessoas sérias, que são inteligentes, que são bonitas e tal. Vocês podem ver aí, né, nas visitas. Como? E o que é pior é que tem uns que nem escondem, como era o caso do Musídio. Não faz nem esconder o que são. É daí que o Lama está se estrepando. Tem uns que fazem papel de figuração, né, de bonequinho bonito, né, que na realidade são bonequinhos, que eu falo, que eles são fantoches mesmo, são todos eles fantoches do Obama, fantoches dos Estados Unidos, fantoches da Casa Branca. Então, e é isso, gente. Outra coisa, outra informação aqui que eu quero colocar para vocês sobre a participação dos Estados Unidos nessa história. A participação, quando o golpe do Maidan estava prestes a ser realizado, tá? O ex-embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, né, ele teve contatos com os fascistas, com os grupos fascistas, e nesses contatos tudo foi planejado, tudo foi arquitetado, e não só, aqui no caso eu não falo não somente em planejamento, né, das coisas, eu falo também em termos de dinheiro, tá? O que eles receberam de dinheiro, como se diz, por baixo do pano, né, dinheiro que não está declarado em lugar nenhum. Você sabe que diplomata ele pode levar malas cheias de dinheiro para lá e para cá, e eles não são revistados em alfândega nenhuma no mundo inteiro. Né? Então, o dinheiro que foi usado pelos Estados Unidos para investir nesse golpe, calcula-se na faixa, não sei, talvez... foi colocado aqui, como se diz, foi cogitado, né, numa faixa de no mínimo 17 milhões de dólares, alguma coisa assim, não sei. Bom, isso é uma coisa não oficial, já deixo aqui claro, tá? É uma informação que eu ouvi aqui através dos meios de comunicação russos. Também não sei se estão falando verdade.
Então, se isso é verdade ou não é, aí eu também não respondo por isso. Agora, eu não posso ficar calado aqui e não colocar para vocês, tá? Vocês podem, querendo saber informações detalhadas sobre isso, é só vocês finalmente consultarem, né, a mídia russa, né? Agora, para aqueles que não entendem russo, existem muitas mídias russas que são publicadas também em inglês, né? E, bom, então, essas coisas que eu falei até agora, elas correspondem ao segundo, né? Primeiro eu falei da primeira etapa, né, desse movimento, né, que até dá esse golpe, e agora eu falei da segunda etapa. A terceira etapa foi o golpe, né? Foi o golpe propriamente dito, que foi finalmente realizado, um golpe que se deu de uma forma muito violenta e que resultou aí de mais de 100 mortes, já falei. Essas mortes até hoje elas não foram investigadas. E os berkuts, né, que ficaram sem o seu presidente, né, porque o Yanukovych, o Yanukovych tentou fazer alguma coisa até o momento em que a vida dele foi colocada em risco. No momento em que ele sentiu que a vida dele estava em risco iminente, ele bateu as botas, né? Ficou fora, saiu fora, e inclusive essa também é uma das mágoas, né, que os berkuts têm contra o Yanukovych, ou seja, os berkuts consideram que o Yanukovych traiu, né, os seus seguranças, né, as suas forças de segurança. Bom, mas isso é uma questão interna deles, eles é que têm que resolver entre eles, né, é um assunto entre ucranianos, de ucranianos para ucranianos. Não é, o vlog do BTV não tem nada a ver com isso. Só estou passando a informação que eu sei, né, que eu conheço. Bom, então o golpe aconteceu, eles colocaram lá um bonequinho, né, um figurante, né, carequinha, e esse figurante ele foi visitar o Obama em Washington, foi visitar os líderes da União Europeia, na Europa. Foi? O Papa. Foi visitar o Papa. Foi visitar até o Papa. Gente, o Papa recebeu esse fascista com gentilezas, com troca de gentilezas e troca de presentes. Tá? Papa Francisco. Quer dizer, o Papa também, querendo ou não querendo, acabou se envolvendo. Né? Agora, se ele se envolveu nisso amando, né, de alguém, sei lá, amando do Obama também, não sei até que ponto os Estados Unidos também têm influência no Vaticano, né? Essa também não é a minha área, vocês que são especialistas aí discutam entre si, coloquem aí seus comentários aí, discutam vocês entre si, quem entende do assunto. Eu não entendo dessa parte aí. A parte que eu posso falar com segurança é a parte que é referente à Rússia, a parte que é referente ao que está acontecendo na Ucrânia, que tem a relação com a Rússia. Tá? Agora, do que acontece do Ocidente para lá, aí eu já não ponho minha mão no fogo, não respondo por ninguém, e o máximo que eu posso fazer realmente é chegar aqui no meu canal e falar nos meus vídeos esse monte de mentira, né, que está sendo pregado, né, por essa mídia propagandista ocidental, que cada vez mais e mais me deixa triste, me deixa frustrado, às vezes revoltado, e simplesmente, para mim, é uma grande frustração e uma grande decepção. Eu, né, que sou brasileiro, né, que até, praticamente eu sou considerado uma pessoa do Ocidente, né? Então, uma pessoa do Ocidente que mora, né, no centro dos acontecimentos e vê com uma gama muito maior, né, de veracidade o que está realmente acontecendo e de repente compara com o que está sendo propagado por essas mídias ocidentais, olha, gente, realmente lastimável. É lastimável
E eu às vezes chego até com pena, né, do auditório ocidental. Mas o máximo que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui agora, é o que eu faço nos meus vídeos, é o que eu faço em hangouts nos quais eu já fui convidado aí, tentei. Teve um hangout aí que eu participei, um hangout aí da Lina, né? Um hangout onde eu participei. Aliás, eu tinha sido convidado, quando eu fui convidado, não me informaram que haveriam outros convidados, né? Eu só fiquei sabendo, né, de outros convidados na hora do hangout, né? Fui pego de surpresa nesse sentido. Ou seja, muita coisa que foi discutida ali fugiu da linha que eu queria colocar, né, para todo mundo. Inclusive eu não tive, de uma certa forma eu me senti moderado, né, por alguns membros, donos do Hangout, donos do canal. Eu me senti de uma certa forma, como se diz, limitado. Às vezes eu não conseguia falar aquilo que eu queria até o fim, né? Eu era interrompido, tá? Vocês podem verificar aí, conferir, é só vocês assistirem o Hangout. Vocês vão verificar que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Eu ia até falar isso num vídeo que eu gravei aqui, mas até hoje eu não tive tempo para editar, né? Para vocês verem aí que realmente o tempo aqui é curto. Eu estou aqui, por acaso agora, nesse momento, realmente por acaso, tá? Encontrei aqui um tempinho para atender aqui ao Eduardo. Bom, voltando ainda aqui sobre o Maidan. Bom, a gente já falou sobre a primeira etapa, sobre a segunda etapa, sobre a terceira, que é a etapa do golpe. E agora vamos entrar então na etapa atual, que é a etapa referente ao que está acontecendo no sudeste da Ucrânia, né? Nas regiões do sudeste da Ucrânia. Bom, primeiramente, o que é importante aqui colocar, né, para quem está por fora da situação? A Ucrânia, na realidade, ela é um país dividido, tá? Um país dividido etnicamente, digamos assim, né? Se é que se pode dizer assim, porque a população, a maioria da população que vive no leste, no oeste, a maioria da população que vive no oeste da Ucrânia, ou seja, na parte ocidental, é uma população que fala em língua ucraniana, a maioria exclusivamente fala em ucraniano, enquanto que a parte do leste, ou seja, a parte oriental da Ucrânia, é composta, ou seja, tem uma população que fala em sua maioria, grande maioria, praticamente exclusivamente a língua russa, né? Exclusivamente a língua russa. E consequentemente, né, essa divisão, né, de grupos, né, por línguas, elas também têm seus reflexos na parte cultural, na parte histórica, na parte de tradições, né, hábitos, né, de cada um desses povos. Lembrando que, além de ucranianos do Ocidente que falam em ucraniano e de ucranianos do Oriente que falam em russo, existem ainda outros povos também que vivem na região. É uma minoria, mas é uma minoria que também existe. Não podemos desconsiderar ninguém, inclusive judeus também moram, né? Existem muitos judeus lá que moram e existem sinagogas, existem pastores, né? Mesmo na Ucrânia. E muita gente que vivia no Sudeste, e mesmo que não vivia no Sudeste, a partir do momento em que se deu o golpe, e no momento em que dentro do país começou a haver uma situação de caos e instabilidade, muita gente foi embora, né? Ou seja, saiu para salvar suas vidas, né? Então, muita gente emigrou para fora, para outros lugares, né? Quem era judeu foi para Israel, quem era muitos russos, muitos ucranianos de língua russa foram para a Rússia, alguns foram para a Crimeia. A Crimeia
é um tema à parte, não vamos falar hoje aqui em Crimeia, a não ser que alguém queira falar. Acho que já foi falado sobre Crimeia o que poderia ser falado. Eu não vejo mais nada para acrescentar sobre Crimeia, né? E a não ser mencionar aqui que o que está acontecendo agora na parte oriente, né, da Ucrânia, ou seja, no sudoeste, no sudeste, no sudeste ou leste da Ucrânia, onde se fala a língua russa, justamente essa região está querendo, aparentemente estaria querendo se separar, né, da parte onde se fala a língua ucraniana. Bom, por que dessa separação? Por que, né, desse conflito? Né, resumindo em poucas palavras, né, que eu falo muito, então vou tentar resumir em poucas palavras. Acontece que quem manda no país, quem sempre mandou durante esses últimos anos, quem foi? Kiev. Né? Kiev fica onde? Fica na parte, né, do ocidente, a parte ocidental da Ucrânia, a parte oeste. Né? E a parte onde se fala, em sua maioria, a língua russa, né, onde existem as minas de carvão, a parte industrial, ou seja, a parte que trabalha, né, e que sempre teve uma representação muito precária em que essa parte se sentiu prejudicada, né, por vários motivos, né, por motivos econômicos. Eles se consideram explorados por Kiev, eles se consideram pessoas que sofrem preconceito, seja por falarem em língua russa, seja por etnicamente terem origem russa, e a parte ocidental da Ucrânia, em sua maioria, pelo que eu tenho visto aqui, pelo menos quem é ativista ucraniano da parte do ocidente da Ucrânia, são fascistas, são russofóbicos, né? Quem participa aqui, a maioria que eu vejo é quase todo mundo russofóbico. E então existe essa rixa de um lado contra o outro, né? A parte de Kiev, a parte russofóbica, a parte do governo desse golpe da junta de Kiev, é uma parte ditadora, né? Além de ser uma junta ilegítima, é uma junta que só sabe resolver suas questões com o método da violência e da força, né? Eles continuam, eles mandaram, veja bem, gente, veja o absurdo do absurdo. O poder dessa junta de Kiev enviar tropas militares ucranianos para a região sudeste, né, da Ucrânia, para combater terroristas, entre aspas, terroristas, separatistas, né? Ou seja, o quanto que está sendo manipulado na mídia ocidental, o quanto que está se falando mentira, o quanto que está se fabricando notícia, né? Ou seja, a notícia que seja mais apropriada, né, para... GBT, uma coisa, eu fiz um vídeo até, só até mesmo para o pessoal que reclama, tanto o seu canal como o meu, a gente traz muito notícia da mídia russa. Eu fiz um vídeo mostrando, isso aconteceu no dia 16. Depois desse dia teve confronto, mas nesse dia 16... Estava uma notícia do The New York Times. Olha só, o próprio The New York Times disse que muitos soldados ucranianos, eles entregaram as armas porque não tiveram coragem de combater a população civil desarmada. A população civil simplesmente cercou os tanques e aí eles não tiveram coragem de atirar porque ia acertar não só quem estava armado, mas ia acertar principalmente as pessoas ali pacíficas e que o povo deles, não é mesmo? Entendeu? Eles estão seguindo ali um governo de doidos, um governo fantoche,
e que não é, eles não tiveram apuração nesse dia 16, depois houve confronto. E muitos ali entregaram as armas e os tanques. Então, veja bem, essa medida de enviar as Forças Armadas para atacar o próprio povo, isto é proibido em todas as constituições da Ucrânia, em todas as versões de qualquer constituição do país Ucrânia. E esta junta, né, está cometendo, né, esse é apenas um dos crimes, eu diria que são crimes muito absurdos. Eu tenho certeza absoluta que esta junta vai responder por esses crimes, né? Pode até não responder por todos, porque eles cometem crimes e eliminam pistas, né, e o leaks desses crimes, né? Eles arranjam sempre uma maneira de manipular as coisas, manipular a imprensa, manipular a população e apagar essas pistas, né, que os incriminam. E tanto, mas veja bem, eu considero isso de uma burrice tão grande, sem tamanho, tá? Na minha opinião, isso é uma burrice sem tamanho, né? Porque como que uma junta, né, que tem um governo, né, como que uma junta pode, né, enviar militares das Forças Armadas para atirar no próprio povo, chamando o povo de terrorista, chamando o povo de separatista, quando esse povo quer simplesmente ser ouvido, quando esse povo quer simplesmente lutar pelos seus direitos que seriam garantidos pela Constituição e não são. Entende? Um povo... se vocês verem os vídeos que eu coloquei no meu canal, vocês vão ver lá, tem vídeo são mulheres, até mulheres, né, mães, estão participando de cursos para usar armas. Gente que nunca viu arma na vida é agora chamada de terrorista. Ou seja, essas pessoas que são chamadas como terroristas pela mídia ocidental, hoje, né, nas regiões do sudeste da Ucrânia, são pessoas como eu, são pessoas como você, são pessoas como qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão normal que luta pelos seus direitos. E essa junta tem a cara de pau de cometer este absurdo, né? Jogar, né, as suas forças armadas contra o próprio povo, né? Eles estão fazendo isso, é claro, né, por ordens de fora, né, de fora. Vocês veem aí, né, que já foi até descoberto, né, foi descoberto no mesmo dia, né, o chefe do FBI, né, foi ter um encontro na Ucrânia, né, com essa junta, com os membros da junta. E no dia seguinte começou a operação, né, antiterrorismo, antiterroristas. Tá? Ou seja, você vê que é uma junta realmente manipulada de todos os lados. Né? São fantoches, são os mais verdadeiros fantoches que eu já vi até hoje, né, que os Estados Unidos conseguiram, né, conseguiram finalmente descobrir, né, fantoches desse nível. Né? Mas o que você vai fazer? Cedo ou tarde a verdade vem à tona, né, e cedo ou tarde todos que foram responsáveis, né, por tudo que está acontecendo na Ucrânia hoje, todos vão responder. Todos, eu tenho certeza absoluta. Inclusive o Obama, inclusive o Cameron, né, inclusive outros aí que foram muito incisivos nas suas tentativas de como se diz, decretar sanções contra a Rússia. Agora eu pergunto, sanções contra o quê? Aliás, sanções baseado no quê? Eu até hoje eu não entendi em que são baseadas essas sanções. O que a Rússia fez? O que a Rússia fez? Eu quero saber se tem alguém aí capaz
de me explicar. Eu quero saber. Eu não sei. Eu até agora não sei. Eu que moro aqui há 26 anos, vejo aqui a televisão todos os dias, assisto basicamente somente notícias, tá? Eu não assisto filme, não assisto novela, nada disso. A única coisa que eu assisto aqui todo dia é notícia, de hora em hora. De hora em hora. E estou aqui há 26 anos, gente. 26 anos, moro em Moscou. E, gente, eu quero que alguém aí, você que nunca viu Moscou, você que nunca viu Rússia, você que nunca viu Ucrânia, você que nunca colocou o pé do lado de cá, eu quero que você me explique o que está acontecendo aqui. Está aí o desafio. Eduardo, qual a palavra? Alô? Cadê o Eduardo? Sumiu? Caiu? Gente, parece que o Eduardo caiu. Bom, enquanto ele não volta, eu nem tinha reparado, eu me empolguei aqui, o Eduardo caiu tecnicamente, ele deve voltar já já. Assim que ele voltar, eu passo a palavra para ele. Bom, então, basicamente, o que eu tinha a dizer, né, sobre Ucrânia, né, em resumo, né, eu já falei, né, eu, sinceramente, é claro, eu me preocupo, né, eu fico ansioso em ver o que vai acontecer, né, amanhã. Eu sempre assisto aqui as notícias e fico sempre preocupado no que vai acontecer amanhã, porque realmente, gente, eu sinceramente não gostaria jamais que essa história toda acabasse em uma terceira guerra mundial, tá? E o que os Estados Unidos estão fazendo é justamente isso, é provocar essa terceira guerra mundial. Ou seja, os Estados Unidos estão participando dessa história com um papel de provocador. Tá? Os Estados Unidos sabem, né, que não podem começar uma guerra sem motivos, sem álibi. Então, o que eles fazem? Eles manipulam daqui, manipulam dali, fabricam uma notícia aqui, fabricam uma mentira ali, e aos pouquinhos eles vão provocando a Rússia. Eles vão provocando o Putin. Só que eles só têm se dado mal, porque eles não estão por dentro da situação. Eles próprios se perderam na sua mentira, né? Eles próprios se perderam na sua fábrica de mentiras e não conseguem enxergar a realidade. Os Estados Unidos não conseguem distinguir a verdade do imaginário. Eles simplesmente não conseguem. Você vê aí a entrevista, né, que aquela, eu não sei quem é, tem uma americana aí, uma mulher que participa aí, dá entrevistas em nome do governo, explica o que está acontecendo e tal. Assim que essa mulher é indagada com perguntas incômodas, ela corta o papo e fala: próximo jornalista. Eles não têm mais onde enfiar a cara, eles não têm respostas, né? Porque a mentira, gente, a mentira, ela tem pena curta, tá? Ela tem pena curta. Não adianta você querer resolver as coisas através da mentira. Não adianta, porque você faz uma mentira, depois você tem que fazer uma outra mentira para consertar a primeira. E aí você vai consertando mentira por mentira, com mais mentira, e acaba que você se perde, você perde o controle, você não sabe mais o que falar, não sabe mais o que responder. E é por isso que os Estados Unidos não sabem o que falar, eles não têm como explicar por que das sanções, baseados no quê? Né? Eles decidiram que a Rússia merece sanções. Eles decidiram que a Rússia merece. Quem são eles? Quem são eles? Para decidir o que a Rússia merece ou não merece? Quem são eles? Eu, sinceramente, gente, eu estou realmente muito chateado com essa hipocrisia do Ocidente, com essa hipocrisia da mídia ocidental, com essa hipocrisia de muita gente que vem discutir comigo aqui nos meus
vídeos nos meus canais, no Facebook, e vem ainda defender o lado da União Europeia, vinha defender o lado da OTAN, o lado dos Estados Unidos. Para mim, isso é um absurdo. Para mim, isso entende? São essas pessoas, inclusive tem até pessoas ali que eu não sabia, sinceramente eu não sabia que são simplesmente russofóbicos. Simplesmente são russofóbicos. E quando eu me dei conta que essas pessoas eram russofóbicas, eram pessoas que eu respeitava, que eu considerava, eram pessoas com quem eu tinha boas relações, aparentemente, pelo menos diplomaticamente, né, porque a gente nunca sabe, né, quem realmente está, né, do lado de lá. A gente nunca sabe. Nem eles sabem quem está do lado de cá, e nem eu sei quem está do lado de lá. A gente conhece aquilo que a gente vê, né, e fala um para o outro através de vídeo. Bom, deixa eu falar então, já que o Eduardo ainda não voltou, vamos aguardar mais um pouquinho. Ele deve estar com algum problema lá técnico de internet, de computador. Eu espero que ele ainda volte, né? Bom, o Eduardo havia me perguntado sobre a situação do sudeste da Ucrânia neste momento. Então, o que está acontecendo no sudeste, né? Simplesmente o povo do sudeste, o povo que fala russo, né, em sua maioria, esse povo, ou seja, são pessoas como eu, pessoas comuns, pessoas, pai, mãe, filho, avô, tem idosos no meio desse movimento. Gente, a magnitude desse problema vai muito mais além do que a imprensa ocidental transmite e propaga para vocês de uma forma deturpada, né, e mentirosa, em muitos casos. Então, esse povo ucraniano do Sudeste, finalmente, eu diria que esse povo finalmente acordou. Ou seja, eles, desde o momento em que se deu o golpe da junta de Kiev, eles entraram em transe. Entraram em transe porque eles ficaram apavorados. Ficaram apavorados porque o país se transformou num caos. Até hoje, o país está no caos. Não existe em todo o país, principalmente em Kiev e nas regiões do sudeste da Ucrânia, não existe hoje segurança. Não existe hoje ordem. Aliás, para falar a verdade, o único lugar que eu vejo ordem é exatamente na região do sudeste da Ucrânia, que quer se separar. Ali sim eu vejo ordem. Lá não tem ninguém matando ninguém, a não ser gente que vem de fora, né, para agredir o povo daquela região, ou seja, o exército, né, que foi enviado por Kiev, grupos fascistas do setor de direita, grupos, né, americanos, grupos que existem soldados mercenários que não falam a língua, não falam a língua ucraniana e não falam russo. E o povo de lá, né, quando vê esses soldados, tenta falar com esses soldados e não consegue, porque são soldados mudos e surdos. Entende? Mudos e surdos. E, resumindo, quem são esses soldados? São Black Waters, né? Alguns são Black Waters, né? Aquele grupo, aqueles grupos, né, mercenários americanos que trabalharam no Iraque, Black Waters. Outros são ucranianos, se não me engano, são ucranianos que trabalharam, né, na segurança da embaixada da Ucrânia no Iraque. Entende? Ou seja, são pessoas que têm uma certa experiência com esse tipo de coisa, com esse tipo de guerra. Só que o que está acontecendo na Ucrânia, na região sudeste, gente, é muito diferente. É muito diferente porque o povo ali está unido. O povo ali está unido e o povo lá já se organizou. Já se organizou. E por outro lado, o que está acontecendo? As tropas das Forças Armadas de Kiev estão sendo enviadas para o local, né, para fazer lá o seu, como se diz,
desenvolver a sua operação antiterrorismo, né? E quando chega no local, eles são recebidos pelo povo. Eles não são recebidos por nenhum terrorista. Eles são recebidos pelo povo, mulheres, crianças, idosos, né? Pessoas adolescentes, de todas as idades. E o povo, o que o povo faz? Interdita com o próprio corpo, usa o próprio corpo de escudo. Eles ficam no meio da estrada, no meio da rua, e não deixam nenhum tanque passar. E esses militares, eles estão ali porque foram mandados. Eles não estão ali porque eles querem. A maioria está ali não porque eles querem, mas porque eles foram mandados e porque têm medo de sofrerem consequências, represálias. Eles têm famílias, eles têm trabalho, emprego, né? E já foi anunciado por essa junta de Kiev, se eles não cumprirem a ordem, eles serão condenados, perderão o emprego, sem falar da ameaça da própria família. A família deles também está ameaçada. E eles não têm como, os próprios militares ucranianos, das Forças Armadas Ucranianas, estão também exercendo o papel de, como se diz, zaложник, de reféns. Eles também são reféns da situação. O militar ucraniano, ele não quer atirar no seu próprio povo. O militar ucraniano não quer participar dessa guerra. O militar ucraniano, ele não quer, ele não está de acordo com o que está acontecendo em Kiev. Eles simplesmente não têm saída. Eles são obrigados a pelo menos ir até o local. Agora eles não têm coragem de levantar a arma, levantar a mão em cima de uma mulher, em cima de uma criança, em cima do povo. Eles não têm. Por quê? Porque, felizmente, né, felizmente são pessoas de bem, são pessoas que estão do lado do povo. E na realidade, os militares, qual é a função deles? É defender o povo. É ficar do lado do povo. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. Os militares que Kiev envia, né, para as regiões onde estão acontecendo esses movimentos, esses militares chegam lá, porque foram obrigados a ir para lá. Mas, assim que eles chegam, eles entregam as armas, entregam os tanques, né, entregam o seu material bélico e ainda pedem desculpas à população. É isso que está acontecendo, gente. Isso que está acontecendo no sudeste da Ucrânia. E, gente, se os Estados Unidos, né, não tivessem se metido, né, nesse bolo, né, esse bolo de, desculpa a palavra, bolo de merda, que eles próprios prepararam, né, Estados Unidos e União Europeia. Né, mas no caso da União Europeia, eu até dou menos crédito. Tá? O crédito maior que eu dou mesmo é para o Obama. Né, pro Obama, porque ele é que é o chefe lá da parada, ele que incentiva seus colegas da Europa, né, a fazerem tudo que ele manda, e os colegas da Europa abaixam a cabeça, tentam fingir, né, que não veem o que está acontecendo. Ou seja, gente, é o cúmulo do cúmulo para mim assistir esse teatro, né? É um teatro de marionetes, né? Eu não sei quem que é marionete de quem, porque até o Obama, né, dizem que é marionete, né? De um banco aí, sei lá qual banco, não sei. Enfim, né? Se não for do banco, é de algum, sei lá, tetramilionário, não sei de quem, ou de organizações, né? Bom, enfim, o que move hoje o mundo é a economia, né, e não a política. Então, a economia ocidental é que está
por trás de tudo isso, gente. Por trás de tudo isso. Agora, eles não conseguem dobrar o Putin. Eles não conseguem dobrar o Putin, porque o Putin, né, como disse aí o ateu, o Putin é o Putin. Né? Ele não fez assim, o Putin é o Putin. Né? Não foi assim que ele fez? O Putin é o Putin. Então, para quem não teve, né, essa visão, né, do que poderia acontecer, olha, acabou do jeito que está. E a coisa não terminou, não. A coisa ainda pode ficar pior. Né? Pode ficar pior. E pode ficar pior para o lado dos Estados Unidos, pode ficar pior para o lado da Europa. Tá? Eu não sei, do lado aqui da Rússia, até agora está tudo bem. E esse negócio do Ocidente, né, querer dizer que as tropas russas já estão em território ucraniano. Gente, isso é mais uma manipulação que todo mundo aí acreditou. Todo mundo acreditou. Ou seja, o Ocidente fez tudo isso de propósito, ou seja, são provocações feitas, né, de uma forma antecipadamente arquitetada, né, e tinha que dar merda, né, desculpa a palavra, né, tinha que dar o que deu, tinha que dar no que deu, e enquanto essa junta, né, vamos levar um pé na bunda e sair dessa... Você disse merda. Querido, enquanto essa junta tiver, né, nesse picadeiro, né, onde colocaram ela, né, fazendo aí as suas palhaçadas, as pessoas vão continuar morrendo, as pessoas inocentes, né, e eu espero que esse derramamento de sangue, né, ele seja o menor possível. Eu espero que essa junta seja o mais rápido possível, como se diz, colocada num tribunal. Espero que cada um responda pelo que fez. E eu acho que se isso acontecer, e eu espero que aconteça, vai sobrar para o Obama, vai sobrar para muita gente ali da União Europeia, porque todo mundo ali é cúmplice. Todo mundo ali é cúmplice. Tá? E a única ali que eu acho que tem menos participação nisso, o menor possível no caso, é a Angela Merkel. É a Angela Merkel. Né? De todos os líderes da União Europeia, a Angela Merkel é o único líder que eu vejo que tem um pouquinho mais de cabeça, um pouquinho mais de visão, né? Porque o resto ele está cego ou não quer ver. Né? Como aquele ditado que diz, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, é isso aí, galera. Esta é a minha opinião. Eu não sei aqui quanto tempo eu fiquei no Hangout. Eu espero ter respondido aí as perguntas que o Eduardo queria saber. Ele não voltou, não estou vendo ele aqui. Ele deve ter tido algum problema. Eu espero que esse Hangout esteja sendo gravado e transmitido. Né? Também a gente nunca sabe, né, se a coisa está funcionando aqui. Do lado de cá, parece que sim. Então, eu não sei o que mais que eu poderia falar para vocês, gente. Esse negócio, só queria complementar aqui, dizer que realmente essa história aí do Ocidente, acusar a Rússia, né, de ter arquitetado, né, esse movimento separatista e de estar coordenando, né, esse movimento, né, de terroristas, entre aspas, né, terroristas do povo. Gente, isso é papo furado. Já vou dizer logo já para o Jardim Infância, é papo furado. Papo furado. Eu vou direto, eu digo logo direto, eu não vou aqui nem... tudo isso é provocação, tá? O Ocidente tentou provocar a Rússia de todas as formas, e até hoje continua provocando e vai continuar provocando, enquanto esses caducos aí, né, que tiverem no poder do Ocidente, não tomarem vergonha na cara e não levarem um pé na bunda, né?
de sua própria população, porque o que eles estão fazendo é destruir a sua própria economia, né? Isso é o que eu prevejo. Vai acontecer aí, olha o que eu estou dizendo, gente, vai acontecer aí, talvez em breve, uma grande crise econômica, né? Se essa pouca vergonha desses líderes ocidentais continuarem, né, insistindo em fazer de sanções contra a Rússia, eles podem fazer as sanções que eles quiserem, eles podem impor as sanções que eles quiserem. Só que o que eles não estão vendo é que tudo que eles estão fazendo e tudo que eles podem fazer volta como bumerangue. Volta como bumerangue. E a gente ainda vai depois discutir, né? A gente ainda vai depois saber quem é o maior prejudicado nessa história. Se alguém aí acha que com essas sanções a Rússia será a maior prejudicada, bom, o que eu posso dizer, gente? Eu vou ficar calado. Continue pensando assim. Continue pensando da forma que vocês bem entenderem. Não vou impor o meu ponto de vista aqui para ninguém. A minha parte está feita. A minha parte é abrir o olho aí de vocês. De quem quer, né? De quem quer ver alguma coisa. Bom, gente, eu não sei, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no vídeo. Eu vou até aqui um reset. Então, um reset aqui. Se tiver alguma pergunta eu vou tentar responder, se não eu encerro então o Hangout. Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Peraí. Um momento, tá aqui. Alguém aqui, Pedro Marcondes, ele diz assim, e tá funcionando sim. Muito bom, galera. Ele deve estar se referindo aqui ao Hangout. O fato do Hangout estar funcionando. Bom, gente, eu imagino que essa hora no Brasil, deixa eu ver aqui no meu relógio, essa hora no Brasil, em Brasília, deve ser o quê? 11 horas da manhã, né? 11 horas e 10, 11, 12, 13. 11 horas e 13 minutos da manhã, ou seja, estamos em uma quarta-feira, ou seja, é uma hora que está todo mundo no trabalho, então a maioria das pessoas aí realmente só vai me ver depois na gravação, né? Porque, infelizmente, gente, a diferença horária entre Rússia, né, entre Rússia e Brasil, atualmente é de mais 7 horas. Enquanto aí no Brasil são 11 da manhã, aqui na Rússia são 6 da tarde, né, ou da noite. Né? Ou seja, eu não posso realmente participar de Hangouts no horário mais tarde, porque aqui eu estou com criança, desculpem, eu peço que vocês me desculpem, peço que me entendam. Tá? E realmente eu só posso participar de Hangouts quando o horário de Brasília, né, corresponde de 5 horas da manhã de Brasília até 5 da tarde. No máximo estourando até 5 da tarde. E como vocês aí no Brasil geralmente assistem, né, o YouTube depois que chegam em casa, depois de um dia de trabalho, então vocês só vão ver isso de noite, vocês só vão poder participar nos comentários aí do vídeo gravado. Né? Infelizmente eu não posso falar ao vivo no horário que vocês podem me ver ao vivo. Então ficam aqui as minhas desculpas e eu dessa forma vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo aí ao Eduardo, né, por ter me convidado para falar sobre a Ucrânia. E é uma pena, né, que ele caiu, que ele teve que, não sei o que aconteceu, deve ter acontecido algum problema técnico, ele caiu e não voltou. Mas fica o vídeo aí para vocês, né, gravado, a gente pode discutir, né, posteriormente, através de comentários. Por favor, quem quiser perguntar, quem quiser tirar dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa sobre os vídeos que eu postei no meu canal, me desculpem pela maioria dos meus vídeos serem na língua russa, mas
São as fontes que eu encontro aqui e são fontes que eu confio muito mais do que as fontes que vocês, né, recebem aí, fontes ocidentais, né? Eu posso até não confiar realmente em 100% em tudo que eu recebo do lado de cá, mas pelo menos é uma fonte 1000 vezes mais confiável, né, do que essa que vocês têm aí disponível no Ocidente. Ok? Bom, gente, então eu vou terminando esse vídeo por aqui, esse Hangout, agradecendo aí a presença de vocês, quem assistiu ao vivo, e agradecendo aí a todos que assistirem depois e quiserem, né, participar, dar continuidade a essa conversa através dos comentários. Ok? Então, galera, um abraço aí para o Eduardo, um abraço aí para a galera que assiste logo do BD e até um próximo Hangout, até um próximo vídeo logo do BD. Compreendo isso perfeitamente, mas peço que vocês também me compreendam nesse sentido. Realmente é complicado dedicar tempo à tradução. Tradução é uma coisa que às vezes não é tão simples, né, e não é tão rápido de fazer, então até eu traduzir um vídeo, um material, aquela notícia já perdeu, né, a sua atualidade, né, ou seja, já não é mais atual. Então eu tenho procurado manter a seguinte linha. Eu tenho procurado postar vídeos com a menor quantidade possível de textos em língua russa, ou seja, tipo no comment, né? Vídeos assim onde você só vê imagens e até mesmo não há nenhum texto de ninguém falando, e às vezes quando alguém fala, por exemplo, alguém na rua que é pego pela câmera e grita na rua, fala qualquer coisa aleatória, e então isso não vou traduzir, né? A não ser que haja, né, algum pedido, a não ser que surja algum pedido especial para traduzir algum momento de algum vídeo ou algum vídeo em especial. E, inclusive eu já coloquei essa advertência, né, e explicação, né, em alguns dos meus vídeos recentes, né, publicados no meu canal. Bom, sobre a tradução eu já expliquei. Agora, outra coisa. Como eu tento publicar, como a minha prioridade é publicar vídeos recentes e dedicar mais tempo na procura de vídeos recentes, de notícias atuais, do que traduzir textos longos, então eu tenho feito o seguinte: eu tenho buscado esses vídeos, assistido, baixado e feito uma pequena tradução, uma breve tradução que você pode encontrar na descrição do vídeo. E quando você não encontra uma tradução na descrição do vídeo, você pode então considerar o próprio título do vídeo, o título que eu coloco nesses vídeos no meu canal, como sendo no blog do BD, e então o Eduardo vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o canal dele e sobre a conversa que a gente vai ter aqui, né, sobre o que ele gostaria de ouvir do lado de cá, né, da minha parte. Então, Eduardo, com a palavra, por favor. Bom dia para quem está aqui no Brasil. Meu nome é Eduardo Lima, eu sou professor de História, autodidata em russo, e no meu canal, o Comunistas Vlog, eu tento contar a história tanto da ex-União Soviética, do comunismo, e também guerras, principalmente guerras e política internacional, principalmente sobre a guerra civil na Síria. E agora eu estou acompanhando a Ucrânia, e assim como o DJ BD, eu fiquei impressionado com a quantidade de mentiras que a mídia ocidental fala, uma quantidade de mentiras e preconceitos que só favorecendo o lado ocidental, ou seja, o lado dos Estados Unidos, o lado do Pentágono, ou seja, uma rede de mentiras realmente sobre o que está acontecendo na Ucrânia.
e eu, fazendo um paralelo, eu percebi que é bem parecido com o que acontece com as mentiras que contam sobre o conflito da Síria. Então, eu convidei ele para esse hangout para ele falar um pouco mais sobre os vídeos que ele está pondo no canal dele sobre a Ucrânia, mostrando uma coisa que esconde. Então eu fiquei ansioso assim, para chamar ele para explicar melhor os vídeos que ele está colocando no canal dele. Eu coloquei no meu canal também, adicionei no meu canal. Mas eu queria que ele explicasse um pouco mais o que está acontecendo na Ucrânia. Você que acompanha meu canal já conhece. Se você é a primeira vez que você está acompanhando aqui, vejam depois meus vídeos anteriores sobre a Ucrânia. E agora eu vou pedir para ele explicar a situação do ponto de vista de quem está em Moscou, que é o caso dele, que ele está em Moscou, um brasileiro que mora em Moscou. Pode falar. Né, uma tradução resumida, né, daquilo que está sendo mostrado no vídeo. Bom, dito isso, então, vamos entrar então aqui na Ucrânia. Eu vou tentar fazer aqui um breve comentário a respeito do que aconteceu, né, de acordo com o que é visto do lado de cá. Como o Eduardo falou muito bem, a imprensa ocidental a que vocês têm acesso, né, a que a maioria de vocês tem acesso, ela, infelizmente, tem se mostrado uma imprensa praticamente totalmente propagandista, uma imprensa que chega a cometer muitos casos de distorção da realidade, casos de manipulação. Eu já coloquei, eu inclusive já mostrei isso em vídeos que eu fiz aqui neste canal. Vocês podem procurar no canal VBD Newsroom. Tem lá vídeos onde eu apareço e falo e explico assim, de uma forma assim bem, né, para ser entendido até pelo jardim de infância, né? Porque infelizmente essa mídia ocidental, né, a que vocês têm acesso, ela é uma mídia, ela se tornou, né, uma mídia super alienadora, uma mídia que age de uma forma, eu diria, de uma forma militante em prol, né, em proveito das forças ligadas, né, aos Estados Unidos e União Europeia, né, e por que não citar aqui o nome do Obama, né, do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que, na minha opinião, é talvez o maior responsável por esse sistema de mentiras. Ok, Eduardo, obrigado aí pela sua apresentação. Bom, antes de eu começar aqui o meu discurso, eu quero pedir desculpas se vocês por acaso ouvirem aí um barulho de criança, né, de recém-nascido, e que eu recentemente me tornei novamente pai. Então a minha criança está aqui, a minha filha está aqui do meu lado, então não sei se ela vai chorar, mas se ela chorar, você me desculpe, eu vou tentar falar mesmo assim. A minha esposa está ali na cozinha, se qualquer coisa ela vem aqui e dar uma assistência. Bom, por esse motivo também, foi exatamente também por esse motivo que eu não consegui dar continuação ao primeiro hangout, né, que eu tinha aberto aí no meu canal, e inclusive foi um hangout que durou apenas alguns segundos, né, porque eu tive que dar uma saída para dar uma assistência e voltei, né, em seguida. Bom, dito isso, vamos então ao assunto da Ucrânia. Bom, o Vlog do BD está transmitindo esse hangout através de um de seus canais, né? Nós temos vários canais, e estamos transmitindo através do canal VBD Newsroom, que é um canal que eu criei há pouco tempo,
onde eu transmito somente assuntos referentes a acontecimentos, né? São, em geral, notícias, são reportagens, são vídeos que eu busco pela internet, né? E aqueles vídeos que são considerados públicos, então eu baixo e reposto no meu canal, faço algum comentário. Muitos desses meus vídeos postados nesse canal VBD News.ru estão, a maioria deles, em língua russa, e eu infelizmente não tenho tempo para traduzir todo esse material. O material é muito grande e eu peço desculpas. Muita gente aí reclamou que eu estou postando vídeos em russo, né, e ninguém entende, é claro. Bem-vindos, amigos do Logo do BD. Este é mais um Hangout no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre Ucrânia. Na realidade, eu fui convidado pelo Eduardo, aliás, ele tem tentado me convencer há bastante tempo de nós fazermos esse Hangout. Deixa eu tirar aqui o som do retorno, senão... Pronto, tirei o som. Desculpem aí, é que estava dando retorno aqui do YouTube. Bom, como eu estava dizendo, eu fui convidado aí já várias vezes pelo Eduardo para falar sobre a situação em torno da Ucrânia, do ponto de vista de quem está aqui por perto, né? Quem está aqui mais perto. Para quem não conhece o vlog do BD, para quem não me conhece, o meu nome é Mauro BD, ou DJ BD, e eu sou um brasileiro, moro na Rússia há 26 anos. E tenho acompanhado, na medida do possível, a situação, né, as coisas que estão acontecendo em torno da Ucrânia. E, bom, este Hangout é um Hangout, a princípio, informal, um Hangout sem compromissos, como eu coloquei na descrição do vídeo. Um Hangout que está aberto a quem estiver assistindo ao vivo, né? E quem quiser fazer perguntas, depois que o Hangout terminar, né? E quem for depois assistir já gravado, né? Ou seja, não ao vivo, e quiser também fazer perguntas, é só colocar aí nos comentários e a gente vai respondendo depois também, né? Fora do ar. Mas, enquanto a gente estiver ao vivo, por favor, estamos aqui à disposição, né, de quem quiser fazer qualquer pergunta que eu possa responder, que tiver, né, ao meu alcance, né, de responder. Bom, eu vou passar então a palavra para o Eduardo, né, que me convidou, né, para esse Hangout que eu abri aqui no meu canal.